parte dos nossos estudos em escatologia, falando um pouquinho sobre a questão do reino de Deus. E aí, a partir da próxima semana, a gente entra na segunda parte, que seria a segunda parte do livro do Huckman, que ele vai começar a trabalhar aqueles vários temas, né? A morte, o estado intermediário, as questões sobre a segunda vinda de Cristo, né? A questão do milênio, os vários tópicos que ele vai trabalhar na segunda parte do livro, a gente começa na próxima semana. Então, hoje eu vou só fechar esse assunto aí dessa primeira parte. A gente tem falado sobre a perspectiva escatológica, né, na Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, a questão da tensão, né, que a gente vê já no Novo Testamento com relação aquilo que já foi cumprido em Cristo e aquilo que ainda será cumprido, né, o já e o ainda não. A gente vive nessa tensão escatológica, né, e nós já desfrutamos, né, dos poderes da era por vir, mas a era por vir, né, ainda ela não foi plenamente consumada. Então a gente tem trabalhado essas questões. A gente precisa de uma visão equilibrada, viver o já com vistas ao ainda não, né? Para a gente não ter uma visão nem tão otimista demais com relação a esse mundo e nem tão pessimista demais, né? E hoje eu quero começar falando um pouco sobre essa questão do reino de Deus, né? E é muito comum quando muita gente fala, a gente tem falado sobre graça comum, mandato cultural, né? Os mandatos criacionais, e temas relacionados com isso, com o envolvimento do cristão na cultura, né? E muita gente, quando começa a falar desse assunto, na verdade, ela está tentando encontrar uma justificativa para um envolvimento pecaminoso com o mundo, né? É claro que a fé reformada, ela reconhece, né, a ação graciosa de Deus dentro e fora da igreja, né? A gente reconhece essa graça comum, essa graça que Deus dispensa sobre toda a humanidade, né? A chuva cai sobre justos e injustos, então existe, né, essa bondade, essa ação graciosa de Deus dentro e fora da igreja. Cristãos e não cristãos desfrutam dessa bondade de Deus, e a fé reformada também entende esse comissionamento bíblico, né? A Bíblia nos ordena que a gente vá e exerça domínio sobre a cultura, né? Então a gente também entende que o cristão ele deve exercer domínio, né, sobre a cultura, ele deve se engajar e se envolver com a cultura. Só que quando a gente pensa sobre esse assunto, e algo que a gente precisa, que precisa ficar claro para a gente, é que existe uma oposição, né? A gente tem falado, a gente vive nessa tensão, né? Existe uma oposição, que não é só uma oposição, por exemplo, entre ciência e religião, né? Entre ciência e fé, mas existe uma oposição entre crenças diferentes, né? E essa oposição entre crenças diferentes, alguns teólogos eles chamam isso de antítese. A antítese é esse contraste entre duas ideias, essa oposição entre duas ideias. E quando eu falo de antítese, eu estou querendo dizer, eu estou falando sobre essa dualidade na cultura, né? Então, existe uma cultura crédula em oposição a uma cultura apóstata. Então, existe uma antítese, né, na cultura, no mundo que a gente vive. E por que isso ocorre, né? Por que existe essa antítese, esse contraste, essa oposição entre crenças diferentes, né?
Porque a palavra de Deus nos diz que não existe comunhão espiritual entre o crente e o ímpio. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 6,15, que não há comunhão espiritual entre o crente e o incrédulo. Então existe aí um contraste, existe aí uma oposição, uma antítese entre o crente e o incrédulo. Né? E a gente vive imerso nessa antítese. Existe o reino de Deus, mas também existe o reino deste mundo. Tá? E aí, quando eu falo dessa antítese, né, uma coisa que precisa ficar claro é que eu não estou falando de uma equivalência entre Deus e Satanás. Eu não estou falando que são uma briga entre forças iguais, né, bem e mal. Não é isso. Né? Mas o conceito bíblico de antítese nos fala dessa hostilidade que Deus estabeleceu entre a semente da mulher e a semente da serpente. Existe uma antítese, um contraste, uma oposição, né? E essa antítese, ela se dá por causa da hostilidade que o próprio Deus estabeleceu lá em Gênesis 3,15, entre a semente da mulher e a semente da serpente. A gente sabe que a semente da mulher, Gênesis 3,15, aponta para Cristo, né? Tem o cumprimento em Cristo. E a semente da serpente, né? Aqueles que vivem em inimizade com Deus, que persistem na apostasia, fora da aliança, fora do pacto. Né? Agostinho, ele trabalhou bastante na verdade, ele usa ele trabalha um conceito semelhante, né? Ele não fala de antítese, mas ele trabalha um conceito semelhante quando ele escreve, por exemplo, a Cidade de Deus. Eu não sei quantos aqui já puderam ler alguma coisa sobre a Cidade de Deus, mas basicamente, ali na Cidade de Deus, ele apresenta as duas cidades, né? A cidade dos homens e a cidade de Deus, são forças espirituais que estão em oposição. E aí qual que é o problema? O problema é que quando a igreja se torna secularizada, quando a igreja toma a forma do mundo, ela não percebe essa antítese. Ela deixa de perceber, ela se torna insensível com relação a esse contraste, essa oposição. Mas é algo que a gente precisa tomar cuidado. Existe o reino de Deus, mas existe o reino deste mundo. Existe o trigo, mas existe o joio que cresce no meio do trigo. A Bíblia fala dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Então, se existem dois reinos em oposição, em antítese, os súditos desses dois reinos, eles estão em constante conflito. E aí a gente vê esse conflito, né, essa antítese, essa oposição, no decorrer de toda a Escritura. Por exemplo, lá desde o assassinato de Abel por Caim. Com relação a Noé, por exemplo, Hebreus 11:7 fala lá que Noé, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Então a gente vê essa antítese aí, né? A própria história de José estava predestinado a exercer domínio sobre os seus irmãos. Contraste. O povo hebreu que sofre nas mãos dos faraós do Egito. Davi que batalha contra os filisteus e é perseguido por Saul. Os judeus que quase são exterminados por causa do plano de Amã. E o próprio menino Jesus, que foi alvo da ira assassina, né, de Herodes. Então veja que todos aqueles que estão em Cristo, que é o nosso segundo Adão, né, o cabeça da igreja, eles estão vivos diante de Deus e são chamados para essa batalha, né, que a Bíblia nos apresenta.
É óbvio que Cristo ele é o mantenedor da aliança, né? Cristo é o restaurador da lei, ele é a raiz da humanidade restaurada, e ele é aquele que mantém, que preserva, né, o seu reino e os seus súditos. E aqueles que não foram restaurados, regenerados, continuam a existir em apostasia a Deus, nesse contraste. Então a gente vê essa antítese, né, esses dois reinos na história da Escritura. Essa disputa, ela está enraizada no coração, né, e ela afeta a vida inteira dos homens. Né? Não tem um único aspecto da vida que fica fora dessa antítese. Não tem terreno neutro, né? Na nossa existência diante de Deus, a gente não tem um terreno neutro. Ou nós fazemos parte do reino de Deus, ou nós fazemos parte do reino deste mundo, né? Ou seguindo lá a obra de Agostinho, né? Ou nós estamos na cidade de Deus, ou nós estamos na cidade dos homens. Né? Não tem um terreno neutro, né? Então esse é o ponto desse termo, do conceito de antítese, tá? Uma outra coisa importante, né? A gente entende a soberania de Deus sobre toda a criação. E o entendimento da soberania de Deus sobre toda a criação é importante, e ele traz várias implicações. Né? Por exemplo, o senhorio de Cristo ele não é parcial, ele se estende à totalidade da criação de Deus. E esse mesmo Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele proclamou a antítese no paraíso. Ele estabeleceu essa antítese. Lá em Gênesis 3,15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E aí, quando Cristo vem, ele reafirma, ele confirma essa antítese. Lá em João 18,36, quando ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ou lá em Mateus 10,34, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E o próprio, lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, olha, Cristo foi odiado por esse mundo e assim também serão seus discípulos. Então, isso significa que o ódio do mundo em relação à igreja não deve causar nenhuma surpresa em nós, né? Porque é uma manifestação dessa oposição, dessa antítese entre os reinos. E isso se dá tanto no campo da religião quanto no campo da cultura. Né? E esse ódio, essa perseguição contra a igreja, lembra que a gente vive numa tensão, né? Nesse meio termo aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E Jesus falou, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E esse ódio, essa perseguição nem sempre é expresso da mesma forma, né? Em mortes, tragédias e tudo mais. Mas pode ser bem mais sutil. Né? Por exemplo, quando a gente olha para a nossa cultura ocidental, né? Quando as pessoas começam a desprezar o conceito bíblico de família. Né? Desprezar o conceito bíblico de sexualidade, né? Quando tenta destruir a doutrina bíblica da criação, quando nega a realidade do pecado, né? Quando nega a realidade sobrenatural da Escritura. E aí se estimula o esoterismo, o misticismo e tudo mais, né? Quando insiste nesse discurso da cultura neutra. Né? Então, mas a gente precisa sempre lembrar que não existe espaço neutro. Né? E quanto mais a igreja se amolda a essa cultura, quanto mais a igreja toma a forma do mundo, menos ela percebe essa antítese, menos ela percebe esse perigo, né? Essa oposição em que ela se encontra. Tem uma frase, depois eu vou pegar a citação direitinho para vocês, do Abraham Kuyper, ele falando sobre isso.
E ele fala que essa disputa, né, na cultura, ela ocorre numa dimensão muito mais profunda do que a gente está acostumado a enxergar. E aí ele fala assim, o conflito não é entre fé e ciência, mas entre a afirmação de que o cosmos, como existe hoje, está numa condição normal ou anormal. Se ele é normal, então ele se move por meio de uma evolução eterna de suas potências até o seu ideal. Mas se o cosmos em sua presente condição é anormal, então um distúrbio aconteceu no passado. E somente um poder regenerador pode garantir o alcance final do seu alvo. Portanto, nem a fé e nem a ciência, mas dois sistemas científicos, ou se vocês preferirem, duas elaborações científicas, são opostas uma à outra, cada uma tendo sua própria fé. Nem pode ser dito que é aqui que a ciência se opõe à teologia, pois temos de tratar com duas formas absolutas de ciência, ambas as quais reivindicam o domínio completo do conhecimento humano e ambas as quais têm uma sugestão acerca do seu próprio ser supremo como ponto de partida para a sua cosmovisão. Então, esse conflito, né, que existe, essa antítese, existe uma oposição contra a igreja. Dada pela própria natureza do diabo, né, de Satanás. A gente sabe que Satanás ele não dá trégua. A Bíblia vai, 1 Pedro 5,8, ele rodeia a procura de alguém para devorar. Então esse é o ponto, e não existe meio termo. Né? A gente vive nessa antítese. Não existe um meio termo. Eu gosto da história do Antigo Testamento. O profeta Elias, quando se levanta como alguém que parece que ele tem consciência dessa antítese em tempos de apostasia. O povo estava dividido entre dois pensamentos e o profeta ele vai lá e cobra um posicionamento. Lá em 1 Reis 18. Se Yahvé é Deus, então o povo deve segui-lo. Se Baal é Deus, então que seguissem Baal. Neutralidade é impossível. E aí a gente vê a covardia do povo que está em contraste com a coragem de Elias, que sozinho luta em defesa da sua posição, de que Yahvé é o verdadeiro Deus. O Novo Testamento, essa batalha, ela continua. A luta é um pouco diferente, não é mais física, em que os inimigos da aliança são exterminados, mas é uma luta espiritual. Que, na verdade, sempre foi o verdadeiro conflito, desde antes da criação, essa luta espiritual. Efésios 6, de 10 a 20, 2 Coríntios 10, vai falar sobre isso. Então, o ponto para a gente pensar é esse, nós vivemos numa antítese. Quanto mais a igreja toma a forma do mundo, menos ela percebe esse contraste, essa antítese. Nós vivemos uma tensão. Existe o reino de Deus, mas existe o reino de Satanás, ou o reino deste mundo. A cidade de Deus e a cidade dos homens estão em conflito. Existe uma guerra espiritual. E aí, pensando no reino de Deus, nós somos cristãos e a gente fala bastante sobre reino de Deus. O que significa o reino de Deus nesse conflito? O primeiro ponto que a gente precisa compreender é esse: a gente não pode ser um seguidor fiel de Cristo se a gente não for cidadão fiel desse reino. E saber o que isso significa. Mateus 6,33, Jesus fala que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino. Então, ele está falando aí do relacionamento entre o reino de Deus e a vida cristã. Então, Jesus está falando, olha, a gente precisa ter uma compreensão apropriada a respeito da nossa atitude como cidadão do reino de Deus. Como que o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, Jesus está ensinando como que deve ser o comportamento, a atitude de um cidadão do reino de Deus. Como que um cidadão do reino de Deus ele se comporta no mundo.
né? E quando a gente fala do reino de Deus, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o reino de Deus, ele diz respeito ao rei, né? Ele está falando de um rei. O reino de Deus, ele pode ser entendido como aquele reino sobre o qual o rei, que foi designado por Deus, Cristo, ele está presente, reinando por meio do seu povo e na vida do seu povo, realizando a sua vontade. Lá os escritores do Antigo Testamento, eles já compreendiam a centralidade do reino, a abrangência do reino, né? Davi, por exemplo, 1 Crônicas, ora, teu Senhor é o reino. Né? No Novo Testamento, a mensagem do reino é central nas primeiras pregações de João Batista. A mensagem de Jesus, né? João Batista, lá em Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Depois, quando Jesus vem, né, Marcos 1:8, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Lá em Mateus 12, ele fala, o reino de Deus é chegado sobre vós. Né? Mostrando aí que Jesus, ele inaugura o reino. Então, nós devemos ver o reino de Deus sempre ligado à pessoa de Cristo, o rei. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando do reinado de Cristo. A gente está falando nas palavras e nos feitos de Jesus, nos milagres e nas parábolas, no ensino, na pregação. O reino de Deus, ele está dinamicamente ativo e presente entre os homens na pessoa de Cristo. Tá? Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando do reinado de Cristo, o senhorio de Cristo. Né? Não há reino de Deus sem a pessoa, a figura do rei, Cristo. Tem um texto interessante em Mateus 19, 27, né, na versão do Mateus, ele fala assim, né, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? E aí Jesus responde assim, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então essa é Mateus 19, 29, essa resposta de Jesus. Tiver deixado tudo isso por causa do meu nome. No paralelo em Marcos, Jesus ele fala de deixar todas essas coisas por causa do reino de Deus. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, em Mateus ele fala por causa do meu nome. Em Marcos está escrito por causa do reino de Deus. Então é o nome de Cristo, né, que está ligado ao reino de Deus. Ele não apenas inaugura o reino, mas ele é o próprio reino. Ele é o rei do reino. Onde está o rei, ali está o reino. E é por isso que ele fala para os fariseus, Lucas 17, o reino de Deus está no meio de vocês, está entre vós. Ele é o rei do reino. Na verdade, ele é o rei e ele é o reino, né? Assim como João, lembra lá de João 10, se não me engano? João, ele fala, Jesus, ele é o pastor, mas ele também é a própria porta do aprisco. Ele é o pastor que cuida das ovelhas, mas ele é a porta do aprisco, tem que entrar por ele. Então essa é a ideia, ele é o rei, mas ele também é o reino. Ele é a porta para se entrar no reino. Então essa é a mensagem, esse é o reino de Deus, ele está ligado ao rei, a Cristo. E esse reino, ele tem dimensões eternas. Já falei do Sermão do Monte, Mateus 5-7, né, que Jesus mostra como a gente deve viver no reino, um reino que ainda está sob a influência do pecado. Mas esse reino de Deus, ele sempre existiu, desde a eternidade. Ele está presente na criação, quando Deus, o rei, disse, olha, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e lá, Gênesis 1, 2,
ele cria todas as coisas, ele cria o homem, então ali o reino de Deus ele já está presente no paraíso, e ele já estava presente quando os nossos primeiros pais se voltaram contra ele, né, contra o reinado de Deus. E desde aquele tempo, então, desde Gênesis 3, as pessoas têm se voltado regularmente contra a soberania divina, têm ignorado o reinado de Cristo. E é aí que acontece aquela antítese. É por isso que Jesus ensina os seus discípulos a orarem por um milagre. Que as pessoas parem de se rebelar contra a vontade de Deus, que as pessoas deixem de ignorá-lo, que elas possam se conformar à vontade de Deus. É a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o teu reino significa faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E para que isso aconteça, os corações precisam estar regenerados. Então, esse é o ponto dessa antítese. Né? A confissão dessa antítese, e de novo, né, a gente não está negando a doutrina da graça comum. Crentes e incrédulos possuem muito em comum. Ambos possuem uma natureza humana, são portadores da imagem de Deus, né? São pecadores. Ambos respondem à pregação do Evangelho. Uns respondem positivamente, outros respondem negativamente. Ambos compartilham um mundo físico inteiro no tempo e no espaço. O mandato cultural, as exigências culturais, o terreno no qual nós trabalhamos e desenvolvemos a vida é o mesmo. Então, existe sim uma dignidade que deve ser reconhecida em todo e qualquer trabalho humano dado por Deus. Esse é um ponto. A gente não precisa rotular o trabalho como cristão ou não cristão, para que haja essa interação entre os reinos. Mas o ponto é que a cidade dos homens sempre será a cidade dos homens. A cidade de Deus sempre será a cidade de Deus. Caim sempre será Caim. A cidade do homem nunca se torna a cidade de Deus até o fim da história. Essa antítese ela permanece até o fim da história. E reconhecer essa antítese não significa promover violência contra os não cristãos, não significa ignorar ou desprezar os não cristãos, né? Significa compreender, olha, o Deus desse século cegou o entendimento deles. A gente não sabe quem são os salvos e quem não são. Embora a gente precise tomar uma posição, o nosso discurso ele deve ser sempre feito em amor, né? Na verdade e alicerçado nessa certeza de que o Espírito Santo é quem concede o convencimento. Então a gente precisa sempre compreender isso. A Igreja de Cristo está em constante antítese contra o reino deste mundo. Daí a gente precisa orar mais, a gente precisa da armadura espiritual que Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, para a gente conseguir viver no meio dessa tensão. Eu quero terminar com duas citações, uma do George Ladd e a outra do Huck, no livro do Huckman. O George Ladd ele fala assim: a igreja experimentou a vitória do reino de Deus. E mesmo assim, a igreja está, como outros homens, à mercê dos poderes desse mundo. É essa situação que cria a austera tensão. Na verdade, um conflito agudo, porque a igreja é o ponto focal do conflito entre o bem e o mal, Deus e Satanás, até o fim dos tempos. A igreja nunca pode estar descansando ou facilitando, mas precisa ser sempre a igreja em luta e conflito, frequentemente perseguida, mas certa da vitória última.
E a última citação do Huckman, ele diz assim: nós estamos no reino, e mesmo assim, aguardamos a sua manifestação completa. Nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos a sua vitória total. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama. E ainda assim continuamos a orar: venha o teu reino. Então essa tensão, essa antítese estabelecida com relação ao reino de Deus, e o reino de Deus ele envolve então esses dois grandes momentos. Ele se cumpriu dentro da história, na primeira vinda de Cristo, mas ele aguarda a consumação no fim da história, na segunda vinda de Cristo, quando não haverá mais essa antítese. Enquanto ele não é consumado na segunda vinda, a gente vive essa antítese. A igreja é a igreja militante, né? Que luta e batalha até o final. Perguntas ou comentários? Alguma observação? Se não, eu termino por aqui. E aí na semana que vem a gente entra nos outros temas. A gente vai falar sobre morte e estado intermediário. Beleza? Beleza? Purgatório. Purgatório. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu. Amém, Um abraço a todos. Valeu, um abraço, tudo de bom. Professor.